Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então, quando esse cidadão do Catar escreveu no Twitter que os ocidentais não estão respeitando a cultura do Catar, ele acha isso uma afronta. E eu concordei com ele, porque realmente isso aí tem a ver até mesmo com uma questão bíblica. Porque o Ocidente, que foi cristianizado, ele tem a cultura própria, não é? E hoje o cristianismo, a cristandade ocidental, ela se vale de uma cultura baseada na teologia do domínio. O que é a teologia do domínio? A teologia do domínio é considerar que Israel hoje é igreja, então a igreja seria a continuação, a continuidade de Israel, e como Deus deu a Israel uma série de vantagens nesse mundo, como ser assim, cabeça entre as nações, poder conquistar povos, terras, etc., esses que seguem a teologia do pacto e que também se desdobra na teologia do domínio, eles se acham donos do planeta. Então é a mesma ideia que tinham os cruzados quando saíam da Europa para ir libertar Jerusalém dos mouros, né, dos mouros pecadores. Só que eles iam para lá e acabavam pecando muito mais até do que os mouros. Teve uma cruzada que, quando não estava dando certo as cruzadas, teve um padre maluco lá que teve a ideia de receber uma revelação, não é? Deve ter ido numa igreja pentecostal e veio lá a revelação para ele de que teriam que fazer uma cruzada só de crianças. Aí passaram pela Europa convencendo pais a deixarem seus filhos irem para Jerusalém nessa cruzada. Diz que foi uma coisa horrorosa, porque os que não morreram durante a viagem, porque naquele tempo não tinha avião, nem trem, nem carro, nada, foram a pé, né, pela Europa toda, caminhando até chegar em Jerusalém. Os que não morreram na viagem, as crianças que não morreram na viagem, acabaram sendo escravizadas pelos mouros, transformadas em escravos sexuais, tudo isso por causa de um doido, de um padre, um frei, eu não sei o que ele era, que achava que tinha recebido uma revelação de Deus que eles não estavam conseguindo libertar Jerusalém porque estavam mandando soldados pecadores para lá, tinha que mandar crianças inocentes para libertar. Isso aí quem fizer uma pesquisa pela Cruzada das Crianças no Google vai encontrar a história dessa cruzada e das outras horríveis também. Mas a ideia era essa, de que o cristão ele teria o direito de dominar o mundo, de ir por todo o mundo e fincar a cruz em todas as terras e conquistar o mundo para Cristo. Mas não temos isso na palavra de Deus. Nós temos que pregar o evangelho, mas não conquistar o mundo físico e transformar o mundo em um mundo cristão. Não existe isso na palavra de Deus. Tanto é que a igreja, ela não é deste mundo. Então a ideia de que qualquer colonizador podia ir num outro país e tomar conta do outro país e reivindicar para si ou para Cristo, né, aquele país, era totalmente errônea. Hoje eu vi uma frase interessante que dizia que tem uma frase que todos conhecem, é uma frase britânica, né, os britânicos costumam repetir isso, que dizem que o Império Britânico é aquele em que o sol nunca se põe. E isso era verdade até um tempo atrás, e ainda é, né, de certa maneira, porque você tem a Grã-Bretanha, a Inglaterra, ali, aquela região, e você tem as terras colonizadas pela Grã-Bretanha, que hoje são muito menos. Mas ainda você tem a Austrália, você tem Nova Zelândia, você tem Nova Guiné, você tem Canadá. Então é evidente que o sol nunca se põe, é sempre dia no Império Britânico. Aí teve um indiano que retrucou, falou assim, Deus não deixa amanhecer, Deus não deixa anoitecer no Império Britânico.
porque ele sabe que os britânicos vão fazer coisa errada, então tem que deixar a luz ligada, a luz acesa, não pode apagar a luz no Império Britânico, porque os britânicos vão fazer coisa errada. Então essa ideia de que o mundo pertence aos cristãos é totalmente falsa, porque a igreja é um povo celestial e o evangelho não é uma lista de regras para você mudar de vida ou para melhorar o mundo. O evangelho é uma missão de resgate, para avisar as pessoas para que creiam em Jesus, creiam no Salvador, porque a qualquer momento ele voltará para tirar do mundo os que são seus. Esse é o evangelho, e não mudar o mundo, não melhorar o mundo. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.